E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos falar nesse vídeo exclusivamente do Harry Kane. O homem está simplesmente imparável. Eu já venho falando isso em todos os meus pós-jogos, mas o nível tá tão, mas tão alto, tá tão especial esse momento que eu achei que a gente precisava de um vídeo só sobre ele. Pra gente falar, cara, dessa fase sensacional do Harry Kane. Então, antes da gente começar, eu só queria pedir, se vocês gostam do meu canal, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e podem comentar à vontade, sempre tendo respeito. Então, eu até gostei, né, deste post que eu tô trazendo pra vocês, que ele mostra aqui com os gols do Harry Kane na Bundesliga essa temporada. São simplesmente 11 gols, 3 assistências em 6 jogos. Assim, é simplesmente absurdo. Cara, hoje não tem como fugir. Neste momento, a temporada é longa, então pode mudar, obviamente. Mas neste momento, o Harry Kane é o melhor jogador do mundo em atividade. Ele tá fazendo uma temporada de Cristiano Ronaldo, uma temporada de Messi. Assim, é um nível assombroso, não tem como fugir. É ridículo. O Harry Kane realmente tá jogando no nível de Cristiano Ronaldo e Messi. E assim, o Harry Kane, ele sempre foi um grande jogador. Sempre foi, desde a época do Tottenham. Ele chegou no Bayern, obviamente, com um coletivo melhor, e a Bundesliga também é um pouco inferior, mas não é nem isso, porque mesmo se com a Bundesliga sendo um pouco inferior à Premier League, cada vez mais, né, que a Premier League só tá melhorando, mesmo assim, não é normal fazer o que o Harry Kane tá fazendo ou o que ele fez nos últimos anos. Outros jogadores já passaram pelo Bayern e não conseguiram fazer o que ele tá fazendo. Então, realmente, o nível dele tá absurdamente alto. E o nível que o Bayern está jogando passa muito pela fase do Harry Kane. Tem que falar disso, né? Porque o Harry Kane, ele não é só o 9 que faz os gols. Ele também é o camisa 10, o cara que articula o jogo, o cara que faz lançamentos incríveis de 50 metros. Então, assim, ele sai muito da área. Então, se o Bayern tá jogando nesse nível, é muito graças ao Harry Kane. E, assim, eu acho que depois desse começo de temporada, não tem mais dúvidas sobre uma coisa. Harry Kane já está, no mínimo, no mesmo patamar de Benzema, Lewandowski e Suárez. Talvez não em conquistas. A gente sabe, né? O Harry Kane foi ganhar seu primeiro título agora. Conquistas talvez não, mas de futebol, bola jogada, Harry Kane já tá, no mínimo, no mesmo nível desses caras. E eu vou falar mais. Se o Harry Kane continuar jogando nesse nível, se o Harry Kane mantiver esse nível até o final da temporada, e ainda mais, se ganhar a Champions League, eu já vou considerar o Harry Kane um patamar acima desses caras. Um patamar acima de Lewandowski, de Benzema e de Suárez. E ó que não é fácil falar isso, tá? Se tem alguém que é fã do Lewandowski, sou eu. Eu acho que pelo menos no mesmo nível já tem que estar, mesma prateleira. E se ganhar, se continuar jogando assim, vai estar acima desses caras. Um pouco, não é muito, né? E então, nesse momento, o Harry Kane é o melhor do mundo. E o mais impressionante são as qualidades dele, porque o Harry Kane, ele é praticamente um centroavante perfeito. Eu já vou falar mais daqui a pouco do espírito coletivo do Harry Kane, da mentalidade do Harry Kane, porque eu separei uns trechos aqui de falas do Harry Kane a entrevistas pro The Guardian e pro The Telegraph. Então eu separei uns trechos aqui pra gente ver ele falando sobre essa fase dele. Eu acho que vai ser interessante e mostra muito a mentalidade dele. A gente já vai falar sobre isso. Mas é incrível, o Harry Kane, ele tem um espírito coletivo muito bom, não à toa. Ele é também esse camisa 10, né? É engraçado que ele é o melhor 9 do mundo, disparado assim. Haaland também tá muito bem, mas acho que até o Harry Kane, em questão de ser 9, hoje tá um pouquinho acima do Haaland. Mas ele é mais completo, né? Ele tem essa capacidade de ser 10. Então, tipo, ele tem esse espírito coletivo de armar o jogo pro time, de jogar pelo time, mas não só com a bola no pé, né? Ele também é um cara que se dedica muito sem a bola. Ele faz a marcação-pressão. Não é incomum. Já vi algumas vezes o Harry Kane na lateral defensiva do Bayern, quase no escanteio do Bayern, dando carrinho pra recuperar a bola. Assim, ele volta pra marcar. É um cara que tem um senso coletivo incrível, um cara que corre, tá em todo lugar, armando o time, defendendo, volta pra marcar, mesmo sendo centroavante. O Harry Kane também, não tem nem o que falar, né? Finalização dele é praticamente impecável. Foi até estranho, né? Quando ele perdeu aquele gol contra
contra a Inter de Milão. Foi até estranho, porque ele tem uma finalização incrível com a direita e com a esquerda. A esquerda, obviamente, não é do mesmo nível que a direita, mas é num nível sensacional, de verdade. Tem muito centroavante ruim. Não, muito centroavante bom. Muito centroavante bom. Que tem a perna boa, pior que a esquerda do Harry Kane. Então, assim, ele tem duas pernas excelentes. Como eu já disse, ele é um ótimo camisa 10, faz lançamentos incríveis, tem visão de jogo, faz um pivô sensacional. O Harry Kane é um cara muito forte. Então, ele ganha muita. Ele consegue fazer o pivô ou girar em cima do zagueiro até certa facilidade. Ele ainda tem uma questão física de que praticamente ele é incansável. A gente vê que ele quase não é substituído pelo Bayern, no Bayern, mesmo ele correndo, marcando pelo time, ele quase não é substituído porque ele quase não cansa, ele tem um físico incrível, ele também quase não se machuca. É muito raro o Harry Kane ter lesões. Quando ele tem, normalmente são coisas mais simples. Então, cara, ele tem uma parte física sensacional, a parte técnica também. Ele só não é o jogador perfeito, porque ele não é um cara super rápido e driblador, né? Ele não é um Messi, não é um Neymar, um Yamal. Mas nem é possível, né? Porque, cara, vocês já viram o Harry Kane, o tanto que ele é parrudo, ele é grande. É impossível ele ser esse cara de drible e de velocidade. E mesmo assim, ele tem uma qualidade técnica pra driblar. Não é aquele drible limpo, aquele drible estiloso, sabe? Ronaldinho Gaúcho, Neymar. Não é esse tipo. Mas essa temporada já teve umas 2, 3 vezes que viu o Harry Kane passando no meio de 2 marcadores, passando no meio de 3. Então, assim, ele tem qualidade. O problema é que o porte físico dele não permite ele ser esse driblador, né? Mas mesmo assim, ele tem a qualidade técnica. Então, assim, cara, é um jogador sensacional. Se o Harry Kane tivesse esse drible, essa velocidade. Isso que ele não é lento, tá? Pro corpo dele, pro tamanho do corpo dele, ele é muito técnico, ele é ágil e veloz. Pro tamanho do corpo dele. Mas assim, se ele tivesse essa parte, a gente estaria falando do Harry Kane no mesmo nível de Cristiano Ronaldo e Messi. E essa temporada ele vem jogando nesse nível. Então assim, cara, é sensacional, não tem o que falar. Hoje, ele é o melhor do mundo. Ele ganharia o bolão de ouro se fosse nessa temporada, que é a minha premiação de melhor do mundo. Ele ganharia a bola de ouro da France Football nesse momento da temporada. Obviamente, a temporada é longa, ainda tem muita coisa, mas, cara, é incrível o que ele tá jogando. Assim, é um nível maior do que qualquer pessoa na última temporada. Talvez o único que chegou perto do que o Harry Kane tá jogando na última temporada foi o Yamal na reta final de temporada, quando foi contra a Inter de Milão, na reta final da La Liga. E o Salah na Premier League. O Salah, principalmente nos primeiros 6 meses de Premier League, jogou mais ou menos nesse nível. Mas eu ainda acho que o Harry Kane jogou ainda no nível superior a esses dois na última temporada. Assim, incrível, incrível. E agora, eu queria mostrar aqui primeiro um trecho que ele falou aqui pro The Guardian, e depois alguns trechos que ele falou pro The Telegraph. Eu separei aqui esses trechos, né, para não ler a matéria inteira com vocês. E que eu acho muito interessante, que mostra a dedicação dele, o espírito coletivo, o que ele pensa. Tem aqui ele falando sobre a possibilidade da bola de ouro. Eu quero mostrar pra vocês, tem muita coisa interessante, muita coisa interessante. E aqui, ó. Aqui é um trecho, tá? Então, obviamente, não vai começar. Mas aqui, ó. Mas isso me motivou a fazer mais. Meus números são 11 km por jogo, muita corrida em alta velocidade, eu falei. Ele não é aquele centroavante que fica parado no ataque, esperando a bola chegar nele. Não, ele volta para armar o time, ele marca. É um cara que se dedica muito coletivamente de marcação. Então, ó, 11 km por jogo, muita corrida em alta velocidade. Às vezes, quando assisto aos jogos, fico mais ansioso para assistir os meus tackles ou as minhas ações defensivas do que aos meus gols. Então você vê, obviamente, né, no Bayern, os jogadores têm que assistir os lances deles depois das partidas para ver o que tem que melhorar, tudo, eles assistem. Mas acompanhamento com a comissão técnica. E ele gosta mais de ver a parte defensiva do que a dos gols. É isso que eu tô falando, o Harry Kane é um cara que é muito coletivo. E ele mesmo tá falando que gosta mais de ver a parte defensiva dele pra ver o que ele pode melhorar e assistir o que ele fez. E aí, ó. Não sei se isso significa que estou ficando um pouco entediado dos gols. Ou também se gosto da parte dos tackles. Mas tem sido muito divertido. Então, assim, também tem essa parte, né? Os jogadores do Bayern estão se divertindo muito em campo. Eles realmente gostam de jogar. Não à toa, o nível tá cada vez maior do Bayern, porque quando você se diverte, você joga melhor, joga com mais vontade.
É o que eu tô falando aqui, ó. Eu até brinco assim, não sei se tô entediado de tantos gols, né? É aqui agora pros trechos do The Telegraph. É aqui, ó. Ele tava falando lá sobre a questão do segredo pra ele ter melhorado ainda mais nessa temporada. E ele tá falando assim, ó. Ah, pode ter sido um pouco mais fácil relaxar um pouco depois de ganhar o primeiro título. É, mas me esforcei muito por outro lado. Em termos de ser ainda melhor, de comer de forma mais saudável, de fazer mais academia, só tô tentando aproveitar ao máximo o que tenho agora. Então, ele tá falando que ele tá comendo ainda melhor, né? Não quer dizer que ele tava comendo mal, mas ele tá cada vez se esforçando mais. Então, tem uma questão muito de esforço mesmo. Ele tá falando que tá indo mais pra academia, treinando cada vez mais. Então, ele é um cara muito dedicado. Aqui, ó. Eu me alimentava de forma saudável mesmo assim. A questão é que as refeições extras depois dos jogos não são tão frequentes. Então ele tá fazendo menos refeições livres. Ou quando eu saio com a família, eu não tomo tanto sorvete. Então você vê que ele tá cuidando cada vez mais da alimentação, ele já disse. Ele comia de forma saudável antes, mas ele tá cuidando ainda mais agora. E aqui, ó. Isso que ele fala é muito interessante. Vejam isso aqui, ó. Coisas assim, pequenos detalhes, mas acho que no mais alto nível, esse 1%, 0,5%, vão fazer uma grande diferença. E acho que quando você faz algo assim e tem um começo como o meu, isso te impulsiona ainda mais pra ver o que as recompensas estão lá. Então assim, é o que eu tô. Cara, no alto nível, é o que o Hurricane disse. Esse 1%, 0,5% de comer um pouquinho melhor, de treinar um pouquinho a mais, faz toda a diferença. É isso que ele tá fazendo, ele tá se dedicando cada vez mais. E ele tá dizendo, cara, ver que está dando resultado só me dá mais vontade. Olha a mentalidade desse cara. Olha a dedicação. Não é à toa que ele tá jogando tão bem, não é à toa que ele é esse jogador incrível. Não é à toa que eu acho que ele ainda, apesar de ter 32 anos, eu acho que 32, né? Ele ainda tem mais alguns anos em alto nível. Porque ele tem um físico incrível, né? Que eu disse, ele não se machuca quase. Mas ele se cuida muito bem. O Harry Kane é um cara que cuida muito bem do corpo dele, assim. Realmente é sensacional. Agora sobre a bola de ouro, né? Que o jornalista falou que ele terminou em 13º, o que ele espera da bola de ouro do ano que vem. Daí ele falou, obviamente, eu adoraria ganhar a bola de ouro. Basicamente, é um troféu de equipe que o melhor jogador individual ganha. Então não importa como você se saia na temporada. A menos que você vença as maiores competições dessa vez, as maiores competições, dessa vez será um campeão da Liga dos Campeões ou da Copa do Mundo. Ou seja, ele tá dizendo assim: ah, eu quero ganhar a bola de ouro, mas eu preciso de conquistas coletivas. Ele quer ganhar a Champions e a Copa do Mundo, ou as duas, ou uma das duas, pra tentar ganhar a bola de ouro. Ele tá dizendo que é uma conquista que premia o melhor jogador do coletivo ganhador. Não sei se é exatamente assim, né? Eu não acho que devia ser necessariamente assim. Mas de certa forma, ele tá botando como um título coletivo. Seria uma soma de conquistas individuais e coletivas. Seria quase a temporada perfeita. Ganhar a bola de ouro, né? Ele tá dizendo aqui sobre a bola de ouro. A oportunidade está aí quando você joga em um clube como o Bayern e compete no mais alto nível. Que é sempre um dos favoritos para vencer a Champions. E com a Inglaterra, também seria um dos favoritos à Copa do Mundo. Então, olha isso aqui. Estão perguntando sobre a bola de ouro, porque hoje ele é o melhor jogador do mundo. Então estão perguntando se ele quer, o que ele espera do ano que vem. E ele tá falando de conquistas coletivas para conseguir atingir. Isso só mostra ainda mais, só reforça, né? Porque não precisa disso pra mostrar. Quão coletivo, quanto esse cara tem um espírito coletivo de querer ganhar com a equipe. Ele não é um cara individualista. Então, assim, é incrível. Tudo isso aqui só mostra como o Harry Kane é um jogador extremamente cuidadoso com o corpo dele, um jogador extremamente dedicado, um espírito coletivo sensacional, de marcar, de voltar pra defender, de armar o time, fazer gols, cara, é simplesmente incrível. E o que eu queria pedir, gente, aproveitem essa fase do Harry Kane. Aproveitem, porque a gente tá vendo um dos melhores jogadores, um dos melhores centravantes da história do futebol mundial. Não sei em que colocação coloca, até porque é muito difícil, mas nesse alto nível, com certeza, se você for ver a primeira prateleira de centravantes da história do futebol mundial, Harry Kane vai estar lá. E ainda mais nessa temporada, assim. Então, aproveitem o Kane. É um cara sensacional. E
foi, eu acho que os melhores 100 milhões de euros que o Bayern já gastou. Sem sacanagem. Gastar 100 milhões de euros em um cara de 30 anos é uma coisa que você não vê acontecer. Eu acho que ele tinha 29 na época. É uma coisa extremamente rara. É uma coisa que nenhum clube faria esse acordo, no sentido de gastar 100 milhões de euros em um cara de 30 anos. É muito difícil acontecer. Mas tá valendo a pena cada centavo. Então, assim, cara, o investimento não foi arriscado, mas no sentido de gastar muito dinheiro em um cara mais velho. É arriscado, né? Que o Bayern fez, mas que o retorno tá sendo simplesmente incrível, impecável. O Harry Kane, assim. Tá bom, cara. Vamos aproveitar. É isso que eu tenho pra dizer. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e comentem. Valeu!